Oi, gente, meu nome é Natália e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje eu vou tratar o caso da Vanessa Guillen, não sei direito pronunciar o sobrenome, mas é a história de uma soldado norte-americana de 20 anos que foi brutalmente assassinada e a gente precisa conversar sobre o assunto. Esse caso apareceu pra mim por um acaso, devido ao vídeo que eu fiz falando sobre o filme A Filha do General, de 1999. Vou deixar linkado pra você se você quiser assistir ao vídeo, que é uma história muito parecida com a da Vanessa, e é uma história que se repete muitas vezes, então eu tô gravando esse vídeo pra que isso gere assunto, discussão, debate e que não se repita mais. Que a morte dessas mulheres sirva para alguma coisa. Então, vamos ao vídeo. Eu trouxe algumas informações sobre o caso, eu tenho algumas anotações aqui, e eu vou trazer as informações que eu encontrei sobre o caso e vou falar o que eu penso sobre o assunto e os desdobramentos, né, que o caso tomou. Então, uma soldada norte-americana desapareceu em 22 de abril de 2020 na base militar de Fort Hood, no Texas, que é uma das maiores do mundo. Segundo o que eu li, em alguns lugares deixava claro que ela se encontrava no estacionamento da base militar. As chaves do carro, do quarto e o cartão de identificação foram encontrados mais tarde na sala do arsenal, onde estava trabalhando naquele dia que desapareceu. Inicialmente, o exército lhe ofereceu uma recompensa de $15 mil por informações do paradeiro da Vanessa. E Domingos Garcia, que é um membro, né, da comunidade latino-americana, ele deu uma declaração que é: esta jovem vestiu a farda para servir o nosso país. O mínimo que podemos fazer é descobrir onde está e o que podemos fazer para ajudá-la. Antes de desaparecer, ela confessou à família e a amigos que estava sendo vítima de assédio sexual por parte de um dos sargentos da base militar. Centenas de soldados participaram das buscas e mais de 2 meses após o desaparecimento foram encontrados os restos mortais da soldado a 40 quilômetros da base militar. O suspeito da morte é Aaron David Robson, de 20 anos, também soldado, que se suicidou em 1º de julho de 2020 ao ser confrontado pela polícia atrás de informações sobre o caso da Vanessa. A namorada dele, Aguilar, está presa. De acordo com o Departamento de Justiça, Aaron confessou ter matado Vanessa com marteladas na cabeça, dentro da base militar. Transportou o corpo em uma caixa e, com a ajuda da namorada, desmembrou e ateou fogo ao corpo e enterrou os restos mortais em 3 covas separadas. Com o caso, milhares de mulheres integrantes das Forças Armadas, tanto da ativa quanto reformadas, compartilharam suas experiências de assédio e abuso sexual em serviço e os obstáculos para realizar a denúncia. Há denúncias de estupro e abuso sexual em público, algumas relatam terem sido drogadas, inclusive, e outras atacadas durante o sono. Em muitos casos, o abuso veio de um superior. As denúncias, quando feitas, eram recebidas com indiferença e, em alguns casos, hostilidade, além de ameaças que abrir a boca poderia acabar com suas carreiras. Grande parte daquelas que fizeram denúncias foram desligadas das instituições que faziam parte em até 1 ano. Quando as denúncias iam adiante, raramente puniam os culpados. Segundo pesquisas, 24% das mulheres e 6% dos homens da ativa dos Estados Unidos foram vítimas de assédio sexual. Em 2015, veio à tona um escândalo envolvendo um sargento responsável pela unidade que a Vanessa trabalhava e que a Vanessa sumiu. Ele era o responsável por receber as denúncias de abuso sexual da base e confessou estar tentando montar uma rede de prostituição
coagindo jovens mulheres que serviam na base. Essas são algumas das informações, grande parte das informações estavam em inglês. Eu não vi ser divulgado o caso aqui no Brasil, e eu realmente encontrei esse caso muito por acaso, muito coincidência, ou muito porque tinha que aparecer pra mim. E eu confesso que não é uma coisa muito fácil de falar pra mim, mas vamos falar sobre o assunto, né? Acredito que eu tô aqui fazendo esse vídeo por alguma série de razões, e nenhuma delas, com certeza, é desincentivar alguém a ser militar, ou então colocar medo e receio das pessoas serem militares. Muito pelo contrário, eu tô aqui no YouTube há 4 anos defendendo a instituição e dizendo que sim, o exército, a marinha, a aeronáutica são lugares para mulheres também, e que todas merecem poder, voz e espaço nesses ambientes. Mas hoje o caso aqui é um caso que merece voz, porque ele não pode se repetir. O que aconteceu com a Vanessa e com a situação do filme que eu deixei aqui lá no ano passado, quando essa situação toda estava acontecendo e eu mal sabia, né? Então, tudo isso merece voz, merece conhecimento. Da mesma forma que diversas mulheres se uniram quando uma falou, né, que é o caso lá do João de Deus, que enfim, teve toda aquela situação, muitas mulheres se uniram no caso da Vanessa. Muitas mulheres acharam ali uma oportunidade de serem ouvidas. E eu acho que ser ouvido é uma coisa muito importante. Então, eu tenho aqui algumas ponderações a fazer. Primeiro, 2 meses para encontrar os restos mortais dela, sendo que essa é uma das maiores bases militares do mundo. Não foi um pouquinho de, sei lá, não querer achar? Tapar os olhos para não ver? Então, é uma coisa que preocupa sim. Um caso desses, uma situação dessas, ela deve ser uma prioridade. Então, resolver uma situação assim deve se tornar uma prioridade. É uma pessoa que sumiu e não deixou vestígios. Então, o que aconteceu? E sim, de que forma a gente pode ajudar essa pessoa? Em segundo lugar, eu tenho pra falar muito sobre a sexualização do uso da farda. E aí eu não vou falar só de mulheres, mas eu vou falar de homens também. Então, eu recentemente vi algumas publicações em algumas páginas militares, né, páginas que incentivam a carreira, enfim, falam do estudo, sexualizando a mulher fardada. E aí eu te pergunto, até que ponto isso é engraçado, é divertido, é interessante, e até que ponto isso é preocupante? Reforçar o estigma. Então, o questionamento que eu deixo é, até que ponto é interessante reforçar o estigma? O estigma que muitas pessoas sofrem, tanto homens quanto mulheres. E vi algumas situações recentes de alguns militares fazendo vídeos por TikTok sensualizando o uso da farda. Então, além de não reprimir esse tipo de atitude, algumas pessoas reforçam o estigma. Que aí é interessante reforçar o estigma até quando? Até o momento que, sei lá, você sofrer algum tipo de abuso em função disso. Então, não invistam nesse estigma, não coloquem mais peso sobre isso que já tem desde sempre. Então, busquem tirar esse estigma da sexualização de pessoas fardadas. A farda tem um motivo, e não é sensualizar, não. Então, esse é um outro tema que eu queria abordar. E é muito triste ter que ver tudo isso acontecer para as pessoas se sentirem com ouvidos atentos a elas, se sentirem com direito a falar, com voz. Então, é isso. O que aconteceu com a Vanessa é uma história que talvez tenha se repetido inúmeras outras vezes, mas as vítimas acabaram não morrendo, então elas acabaram sendo caladas. Mas e o momento que a Vanessa tomou
a voz para falar para a família, porque nem a coragem de fazer uma denúncia para os seus superiores ela teve, porque existe a dúvida de isso vai ir para frente, isso vai dar algum resultado, ou eu só vou virar alvo dentro da instituição. Então, é isso. Eu acho muito importante que as pessoas compreendam isso. Homens e mulheres. A gente tá no mês da mulher e essa história apareceu pra mim repentinamente e eu precisei absorver as informações, sentar, ligar a câmera e gravar. Então, que não se repita, que a história da Vanessa não passe em branco e não seja esquecida, e que toda mulher e homem e pessoa que tiver algum problema, seja dentro de um exército, seja dentro da marinha, da aeronáutica ou de uma empresa que seja, que ela tenha a oportunidade de denunciar e que essa denúncia seja acatada e que o denunciado, né, o assediador, ele seja punido, independente da patente, independente da influência, independente de qualquer coisa. É importante que a gente lute contra isso. E, mais uma vez, eu me questiono até onde vai o poder de silenciar? Até onde a gente pode se permitir ser silenciado? Então, é isso. Que a Vanessa encontre um caminho de paz e de luz e que a família dela consiga confortar o coração. O grande assassino se suicidou covardemente e a namorada dele, que ajudou, né, uma mulher ajudou o namorado a enterrar o corpo de outra mulher. Então, até que ponto a rivalidade feminina vai? Até que ponto as coisas... Tem coisas que não dá. Não dá pra entender, não dá pra admitir, não dá pra absorver. Mas eu queria passar essa mensagem, contar a história da Vanessa, não deixar essa mulher ser esquecida. Ela tinha 20 anos quando morreu. Muita coisa pra realizar na vida, muita carreira pela frente. E o que fica é uma terrível incógnita de quantas outras mulheres passam por situações assim e ficam caladas por medo, e quantas sofrem retaliação por denunciar. É só isso. Então, muito obrigada por assistir ao vídeo e é isso. O vídeo de hoje é esse. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreva. Deixe nos comentários aqui alguma mensagem de força para a família dela. Por mais que sejamos brasileiros e talvez eles nem tenham conhecimento desse vídeo, eu acho muito importante a gente divulgar essa história e não deixar que isso morra, que isso se cale com ela. Então existe uma hashtag norte-americana que é I am Vanessa Guillen. E é isso. Todas nós, todos nós, independente do gênero, da cor, independente da nacionalidade, independente de qualquer questão, precisamos defender os nossos princípios, valores e ideais. E ela estava defendendo a pátria dela. Então, que defendam ela também. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!